Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Renata Sementes da Alma e hoje eu trago para vocês aqui esse novo vídeo falando sobre as forças de caráter, também consideradas forças pessoais, qualidades humanas positivas, características positivas que todos nós possuímos. E daí eu já abro com algumas perguntas que vocês podem estar se fazendo. Será que eu possuo essas forças? Será que todos nós temos mesmo? E outra perguntinha seria, porque a palavra vem com essa outra palavrinha, caráter, né? Forças de caráter. Daí você pode estar pensando, será que eu tenho esse caráter? Será que isso é aquela fala, né, do cotidiano, do senso comum, que as pessoas falam assim, tal pessoa tem um bom caráter, tal pessoa tem um mau caráter. Então, será que eu tenho um bom ou um mau caráter? Então, todas essas perguntinhas podem estar surgindo para vocês agora, né? Só ao iniciar esse vídeo. Mas, de antemão, já falo para vocês que forças de caráter, como se denomina na psicologia positiva, é um estudo, é um compilado muito grande sobre essas características humanas positivas e trabalhar tudo isso trabalhado de maneira científica. Então, esses conceitos do senso comum de caráter não vai ser justamente o conceito que a psicologia positiva vai tratar aqui. Então, no senso comum, a gente tem, como eu já estava falando para vocês, essa noção, né, de que é como que fosse algo que você tem ou não tem. É um traço fixo, por exemplo. A pessoa tem um bom caráter ou não tem, né? Então, algumas características que poderiam ser consideradas para o senso comum seria a pessoa ter a noção de respeito, responsabilidade, moralidade, certo? Mas para a psicologia positiva, o caráter vai ser justamente aquilo que nós possuímos enquanto qualidade, é algo bom, é algo que, na verdade, vem de algo maior, de uma virtude maior, que seria a virtude da bondade humana. Então, para a psicologia positiva, todos nós temos. A questão é em que, vamos dizer assim, intensidade a gente desenvolve esse caráter, né? Então, já falei a palavrinha desenvolver. Então, daí já fica a noção de que são características estáveis e gerais, mas que podem ser desenvolvidas, né, ao longo do tempo, de acordo com a sua vontade, certo? Então, assim é entendido o caráter pela psicologia positiva. E como é que a gente chega a essas forças de caráter, né? De antemão, já falo para vocês, vou mostrar um pouco mais na frente nesse vídeo, que nós temos 24 forças de caráter, ou 24 forças pessoais. Tá pensando aí, será que eu tenho essas 24? Como assim, 24 características positivas? Às vezes a gente pensa assim, eu não consigo nem denominar 10, quer dirá 24, não é? Mas como foi que surgiu, né, esse trabalho, esse compilado, essa lista de 24 forças? Já falei em vídeos anteriores que a psicologia positiva ela foi introduzida, denominada uma metodologia, uma epistemologia, que teve como ícone o Martin Seligman. Então, ele fala muito sobre o caráter, né? Ele fala que o estudo do caráter, ele está na base da psicologia positiva. Então, esse estudo que leva a essa bondade humana, a isso que nós temos dentro de nós, que leva também a uma boa vida. Enfim, então o Martin Seligman, juntamente com Neil Mayerson, eles começam a pensar sobre, será que a psicologia positiva poderia ter essa esperança de ajudar as pessoas a evoluírem ao seu potencial máximo? E aí eles começam a pensar, será que seria possível a gente construir uma lista, algo que denominasse forças como qualidades positivas, né, em contraposição ao que se tinha, que era ao Manual de Transtornos Mentais, que é o DSM. Então, eles pensaram nessa contraposição. Tem esse manual, como é que a gente pode criar, então, algo, uma lista de coisas boas que as pessoas possuem?
e ajudá-las a desenvolver ainda mais essas características. Então, daí, eles convidam, né, o Christopher Peterson para liderar esse grande projeto para se descobrir, né, compilar essas virtudes e essas forças humanas. Um trabalho grandioso, né, que foi feito junto com diversos profissionais, diversos psicólogos, mais de 50 pesquisadores. Um projeto que foi financiado pela Mason Foundation, né, pelo próprio Neil Mason e sua esposa, que era uma fundação privada, né, familiar. Então, eles criam inicialmente o Values in Action Institute, que é um instituto de valores em ação. Logo em seguida, eles mudam, né, o nome da instituição para tornar algo mais específico, como VIA Institute on Character, ou seja, Instituto VIA de Caráter. Como eu já falei, é uma instituição sem fins lucrativos e que o maior objetivo dela é levar a ciência do bem-estar para qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo. Então, na instituição, no site, por exemplo, você encontra diversos estudos, pesquisas, atividades de desenvolvimento humano, no qual você mesmo pode ir lá, estudar, trazer essas práticas, essas intervenções para você vivenciar sozinho ou com alguém, nas escolas, nas empresas, enfim. É um site na qual você encontra esses recursos, como também o próprio teste VIA, no qual, ao realizar, você descobre o ranking dessas 24 forças que você possui. Então, eles chegaram a essas 24 forças, que perpassava, vamos dizer assim, na maioria das culturas, né? Então era algo que eles desenvolveram nessa procura, né, de mais de 2.600 anos de compilados que falavam sobre virtudes nas filosofias, nas religiões, esses textos antigos. Então se chegou a esse número, né? Não fácil, né? Houve diversas conferências com esses pesquisadores para se chegar a essa lista, que perpassava 10 critérios, depois foram acrescentados mais alguns, para que essas forças, vamos dizer assim, fossem categorizadas dentro daquelas virtudes. Uma das características que podemos trazer aqui para vocês, que tinham que perpassar essas forças, é justamente o critério de universalidade. Então, há em todas as culturas. Por mais que em alguma cultura, por exemplo, exista uma força que é muito utilizada nela, mas essa força ela pode ser pouco utilizada ou inexistente em outras culturas. Então, tem esse critério universal, ela tem que perpassar as culturas em geral, né? Existe também o critério da realização, que é quando você usa, experiencia, vive, sente essa força, ela faz bem para você e para os outros. Ou seja, nunca o uso de uma força, a vivência de uma qualidade humana positiva, ela deve ser utilizada para fazer o mal, né? Então, a força em si, ela é para fazer o bem, para si e para o outro. E nos próximos vídeos, eu posso trazer para vocês, inclusive, por exemplo, quando a gente usa, né, uma força nossa em excesso ou em subuso. E isso sempre vai trazer, vamos dizer assim, certos percalços para nós. E vamos dizer assim, o nosso objetivo maior seria como usar essa força em equilíbrio. Diversos critérios, né? Esses são gerais, né, principais, certo? Então é isso. Vamos lá ver quais são essas 24 forças e quais são essas virtudes. Então vamos agora conhecer quais são essas virtudes e essas forças de caráter. Então, você clica aqui no site, digita, né, viacharacter.org. Então, você vai chegar no site do Instituto, daí você vai traduzir a página para o português. Então, você vai aqui nos 3 pontinhos, à direita, no canto superior da página, vai na opção aqui, ó, traduzir,
Escolha a língua portuguesa e já está traduzido, certo? Daí a gente vai aqui, ó, pontos fortes, que são justamente as forças, né? E aqui você vai conhecer as virtudes e as forças de caráter. Aqui acima nós vemos todas as virtudes, né? São 6. A virtude da sabedoria, da coragem, da humanidade, justiça, temperança e transcendência. Vamos começar pela virtude da sabedoria. Então, dentro dela, nós vemos que encontramos 5 forças, certo? Então, a primeira delas, aqui descrita, é a criatividade. Então, só passando o cursor por cima dela já tem uma pequena descrição, tá? Então, na força da criatividade, é aquela pessoa que ela pensa, sente e age dessa maneira. Sou criativo, conceitualizo algo útil, crio ideias que resultem em algo que vale a pena. Então, essa aqui é uma pequena descrição da criatividade. Curiosidade. Procuro situações em que adquiro novas experiências sem atrapalhar a mim mesmo ou as outras pessoas. A força do julgamento. Eu pondero todos os aspectos objetivamente ao tomar decisões, incluindo argumentos que estão em conflito com minhas convicções. Então, aquela capacidade analítica, né? Julgar nesse sentido de análise. A força do amor pelo aprendizado. Estou motivado para adquirir novos níveis de conhecimento ou aprofundar meus conhecimentos ou habilidades existentes de forma significativa. E a força da perspectiva. Deixa eu baixar um pouquinho. A força da perspectiva. Dou conselhos aos outros considerando perspectivas diferentes e relevantes e usando minhas próprias experiências e conhecimentos para esclarecer o panorama geral. Então, essas são as forças dentro da virtude da sabedoria. E da virtude da coragem? Nós vamos encontrar 4 forças aqui. Então, a própria força da coragem, a própria virtude da coragem tem a força coragem ou bravura. Eu ajo de acordo com minhas convicções e enfrento ameaças, desafios, dificuldades e dores, apesar das minhas dúvidas e medos. A força da honestidade. Sou honesto comigo mesma e com os outros. Tento me apresentar e apresentar minhas reações com precisão a cada pessoa e assumo a responsabilidade por minhas ações. A força da perseverança. Eu persisto em direção aos meus objetivos, apesar dos obstáculos, desânimos ou decepções. E a força do entusiasmo. Sinto-me vital e cheio de energia. Encaro a vida sentindo-me ativado e entusiasmado. Então, 4 forças dentro da virtude da coragem. E a virtude da humanidade, que é que vamos encontrar? 3 forças. A gentileza. Sou prestativo e empático e regularmente faço bons favores aos outros sem esperar nada em troca. A força do amor. Eu vivencio relacionamentos próximos e amorosos que são caracterizados por dar e receber amor, carinho e cuidado. A força da inteligência social. Estou ciente e entendo meus sentimentos e pensamentos, bem como os sentimentos das pessoas ao meu redor. A virtude da justiça. Encontramos também mais 3 forças dentro dela. Então, a própria virtude enquanto força, justiça. Trato a todos de forma igual e justa e dou a todos a mesma oportunidade, aplicando as mesmas regras a todos. Então, aqui a gente vê o quesito da imparcialidade, né? A liderança, eu assumo o comando e guio grupos em direção a objetivos significativos e garanto boas relações entre os membros do grupo. O trabalho em equipe. Sou um membro prestativo e colaborador do grupo e da equipe e me sinto responsável por ajudar a equipe a atingir seus objetivos. Dentro da virtude da temperança, vamos encontrar 4 forças. Então, a primeira delas, que nós trazemos aqui, o site, o perdão. Então, eu perdoo os outros quando eles me chateiam e ou quando se comportam mal comigo. E uso essa informação em meus relacionamentos futuros com eles.
Humildade. Então, vejo meus pontos fortes e talentos, mas sou humilde e não procuro ser o centro das atenções ou receber reconhecimento. A força da prudência. Eu ajo com cuidado e cautela, procurando evitar riscos desnecessários e planejando com o futuro em mente. Autorregulação. Eu administro meus sentimentos e ações e sou disciplinado e autocontrolado. Então, a última virtude que trazemos para vocês aqui tem 5 forças. Então, dentro dela, da transcendência, virtude da transcendência, temos a força da apreciação da beleza e da excelência. Então, é uma pessoa que ela diz assim, ó, ela diz, pensa e sente e faz, né? Eu reconheço, vivencio emocionalmente e aprecio a beleza ao meu redor e a habilidade dos outros. Então, essa capacidade, né, de observar, sentir a beleza ao redor, mas também de ver essa excelência no trabalho alheio. Gratidão. Sou grato por muitas coisas e expresso essa gratidão aos outros. Esperança. Sou realista e também cheio de otimismo em relação ao futuro, acreditando nas minhas ações e confiante de que as coisas vão dar certo. Humor. Eu encaro a vida de forma divertida, fazendo os outros rirem e encontrando humor em momentos difíceis e estressantes. E a força da espiritualidade. Sinto-me espiritual e acredito em um senso de propósito ou significado na minha vida e vejo meu lugar no grande esquema do universo e encontro significado na vida cotidiana. Então aqui nós acabamos de demonstrar para vocês, né, de descrever as 6 virtudes e as forças que se encontram categorizadas em cada uma delas. Então, falando aqui sobre o teste, o que esperar do teste VIA? É importante falar para vocês, primeiramente, que quando acessarem o site e forem realizar o teste, que possam realizá-lo em um momento tranquilo, calmo do dia, em que você não sofra nenhuma interrupção, no local reservado, em que você esteja também com a mente tranquila, separou aquele tempo para realizar esse teste. Feito isso, separe 10 a 15 minutos para responder as questões. Outra coisa importante que eu tenho que falar para vocês é: respondam o teste da maneira mais sincera possível, pois ao realizá-lo, você não deve respondê-lo pensando em como as pessoas te veem ou como você acha que elas devam receber a resposta desse ranking, quando você for contar para elas o que é que elas vão achar disso. Então, você não deve pensar nos outros, em suma, mas pensar em como você se vê naquelas situações em que aquelas perguntas estão trazendo para você, certo? Pois esse teste, ele vai te dar um ranking. Então, são 24 forças, como nós já vimos. Então, lá, ao finalizar, você vai receber uma sequência de como essas forças se apresentam em você, naquele momento no qual você respondeu. Então, por isso que é tão importante você ser mais sincero ou mais sincera possível. Dito isso, ao receber o resultado do teste, você vai ver essa sequência, né, das 24 forças. E também é importante falar para vocês que não se preocupem ou não se desesperem em ver as forças que estão ao final da lista. Porque geralmente as pessoas que não têm, né, esse preparo, não recebem essas informações, elas correm logo para o final para ver o que está faltando nelas, né? Mas na verdade, o que eu tenho que dizer a vocês é que na verdade não está faltando. Elas estão lá presentes, mas na comparação entre as outras forças,
por exemplo, as primeiras, as forças do meio, elas têm mais, relevância para você na sua vida, certo? Então, ou seja, essa comparação, essa sequência, esse ranking, pessoal, muitas vezes tem uma separação milimétrica entre uma força e outra. Então, quer dizer que de toda maneira, haverá forças que estarão ao final e está tudo bem, certo? Então, falei aqui de maneira bem categórica, né, sobre isso, para que vocês não se desesperem, tá? Então, outra coisa importante é falar que as primeiras forças, nós as chamamos de forças de assinatura, geralmente são as 5 primeiras, pode até ser considerada as 7 primeiras, algumas pessoas consideram até as 10 primeiras, tá certo? Mas as forças de assinatura, quando você receber o seu resultado, você vai perceber que geralmente são essas forças que são essenciais na tua vida. Então, são forças que você as utiliza, qualidades, né? Que você as utiliza mesmo sem pensar. É algo que você faz, pensa, sente de maneira natural na tua vida. Então, é quase que sem esforço que você faz uso dela. E também você faz uso dela em momentos diversos, positivos, negativos, momentos em que você está vivenciando bem-estar, está feliz, momentos tristes, momentos de adversidade. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer, fazer o trabalho com as forças de caráter, porque você pode, inclusive, desenvolvê-las ainda mais no teu dia a dia. Então, por exemplo, nos meus trabalhos de mentoria, eu faço um trabalho antes do teste para as pessoas perceberem, identificarem, reconhecerem as suas próprias qualidades, né, no seu dia a dia, aquilo que ela já consegue observar, é um exemplo. Então, realiza o teste e pós-teste, também é importante fazer um trabalho no sentido das pessoas perceberem como é que elas visualizaram esse ranking, como é que elas perceberam na sua vida, e também fazer um trabalho também aí, ó, de reconhecimento dessas forças em sua vida, porque algumas delas ficam pensando: será que eu tenho mesmo essa força? Então, existem trabalhos que podem ser realizados em que a gente traz essa, vamos dizer assim, essa sua consciência para perceber que você tem sim, que você consegue visualizá-las em sua vida, né? Então, e ainda pode ser feito um desenvolvimento posterior para que você possa estar, vamos dizer assim, aplicando, desenvolvendo, né, ainda mais essas forças, as de assinaturas ou algumas outras que você veja necessidade na sua vida no momento. Então, tem todo um trabalho pré, você faz o teste e um trabalho pós-teste, né? Importante, pois às vezes, quando as pessoas apenas fazem o teste e elas não recebem essas orientações, elas acabam fazendo, às vezes não acreditam, discordam de muita coisa e deixam o teste para lá. Então, com isso, elas perdem de perceber, desenvolver essas qualidades que elas já possuem e podem usar essas forças em vários âmbitos, na sua vida pessoal, profissional, onde quer que seja, então nas escolas, nas organizações, em família. Então, tudo isso tem diversos benefícios, diversas pesquisas na área, para mostrar o quanto é interessante, importante esse trabalho e esse desenvolvimento das qualidades humanas positivas. Também é importante falar para vocês que no próprio site do Via Character existem recursos, livros, cursos em que vocês podem realizar para ter também esse trabalho, né, de identificação, reconhecimento, de desenvolvimento. Então, vamos lá fazer esse teste? Então, você vai digitar aqui, ó, Via Character no site de busca. Você vai clicar no primeiro que aparece, que é o viacharacter.org.
Aqui nós já temos o site, tá todo em inglês, mas você vai aqui, ó, na página, canto superior à direita, nos 3 pontinhos, clica, vai clicar em traduzir e escolhe língua portuguesa, português, tudo bem? E aí, de novo, ó, você vai aqui no canto superior direito e vai colocar responda à pesquisa gratuita, que é justamente o teste. Então, no caso, eu acho que vocês não vão possuir cadastro, né, eu já possuo. Então aqui você vai preencher essa parte, ó, primeiro nome, sobrenome, endereço. Você vai escolher aqui o português, que você pode colocar o português Brasil, tá? É melhor colocar português Brasil, que é a nossa língua nativa, né? Vai criar senha, tudo bem? E vai se registrar. Após esse passo, você vai já ser apresentado ao teste. E aí você vai começar a responder todo o teste. E logo em seguida, você receberá o seu ranking, que vai diretamente para o seu e-mail, como também será apresentado aqui no seu na sua página do Teste Via que você fez o login, certo? Então, bom teste.